Bom, quando a gente pensa em vender mais, a gente sempre pensa em, pô, vou contratar mais vendedor para minha loja, vou fazer um site, vou anunciar no Google, fazer um monte de esquema, um monte de campanha. Tudo isso é válido e é muito útil. Só que poucas pessoas entendem e realmente descobrem que para você vender mais, você não necessariamente precisa fazer novas campanhas. Basta que você organize as informações que você já tem dentro da tua loja, do teu pequeno negócio, que você já vai conseguir trazer resultado sem precisar ir para o mercado e aumentar teu gasto ainda. Então, se você está interessado em aprender como você pode vender mais, sem iniciar campanha, sem aumentar o teu custo, apenas reorganizando as suas informações, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Painel Empreendedor. Meu nome é Breno Graciano. Junto com meu colega Lucas, a gente faz o Painel Empreendedor, que é um projeto focado em pequenas empresas, de pequena empresa para pequenas empresas, compartilhando as nossas melhores práticas que nos ajudam a tornarmos mais conhecidos, profissionais e lucrativos. Se essa é a ideia da tua empresa, se você quer ter uma pequena empresa com esse patamar, que seja mais conhecida no mercado, seja mais profissional e ganhe mais dinheiro no final do dia, esse é o canal que você deve seguir. A gente está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Aqui embaixo eu vou deixar o nosso arroba e as nossas identificações aí para você acompanhar a gente. E sem muito mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Bom, como vocês já sabem, se você já acompanha a gente há um tempo, você já sabe, eu trabalho com vendas há 6 anos e não só em pequena empresa, mas também em algumas empresas maiores, de maior porte, multinacional no caso. E durante esse tempo eu consegui aprender que tanto na esfera de pequena empresa quanto na esfera de uma empresa maior, a regra de organizar suas vendas, ela é sempre verdadeira. O que eu quero dizer com organizar suas vendas? Basicamente, a gente sempre pensa que para você vender mais, você tem que ter alcance, tem que ter uma boa oferta, tem que ter um match de produtos ideal, não sei o quê. Mas poucas vezes a gente realmente olha para dentro e fala, cara, eu preciso me organizar, eu preciso saber dados de venda, se eu estou vendendo para tal pessoa, se eu não estou, se estou atingindo o meu público, se meu preço está bom, qual que é a minha margem. Esses dados mais profissionais da parte de vender são muitas vezes marginalizados, tanto em grande empresa, quanto em pequena empresa também. E esses dados são de suma importância para você conseguir aumentar as suas vendas. E, na verdade, só eles já ajudam você a aumentar a sua venda, sem você necessariamente ter que fazer mais contratações, comprar novos produtos, aumentar estoque, etc. Sem você gastar. Apenas organizando as suas informações, você já aumenta as suas vendas. E se você quer saber como, parece meio bizarrice, cara, fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai entender e você vai conseguir aplicar já a partir de amanhã mesmo no teu pequeno negócio. Isso é o que eu tenho feito durante anos, isso é o que eu faço em todas as áreas que eu estou envolvido em vendas, desde enquanto vendedor, enquanto gestor, enquanto dono de empresa, sempre isso me ajudou e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Então vamos primeiramente entender essa história de vender mais, né? Que nem eu falei agora há pouco, se você tem mais alcance, você com certeza consegue vender mais, né? Se você tem mais anúncio em jornal, se você tem mais eventualmente uma fachada maior e você consegue transmitir a tua imagem, a tua mensagem para mais pessoas, você vai conseguir mais vendas, isso é natural. Ao passo que também você precisa ter uma oferta melhor. Se você tem uma oferta interessante, tem uma boa promoção, um preço atraente, uma condição bem legal, uma condição de, sei lá, fidelidade bem interessante, também vai aumentar as tuas vendas, né? E por aí vai, tem várias formas que você pode fazer isso. E, como eu falei agora há pouco, o pilar profissional também é uma delas. Você profissionalizar o teu sistema de vendas, profissionalizar o teu Excel, o teu dado, o teu caderninho de venda já resolve, né? E hoje a gente vai falar só sobre isso, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, eu separando em várias etapas, né, do que seria um setor de vendas profissional, a primeira coisa que você precisa fazer é registrar as suas vendas. Como assim? Não é somente falar, vendeu tanto e boa. Você tem que registrar, como sempre falo aqui no painel, em vários vídeos que eu já coloquei isso, stories, lives e tal, você precisa saber quem comprou, o que comprou, quando comprou e por quanto comprou. Por que é tão importante você saber esses 4 itens? A gente vai fazer uma aula daqui a algumas semanas, na verdade. A gente vai explicar exatamente como você pode aplicar isso no dia a dia no teu negócio. Mas já dando uma pequena adiantada, se você saber para quem você vendeu, você saber, por exemplo, quem que são seus clientes que já são da tua casa e versus quem podem ainda ser os seus clientes novos. Então, se você tem um total de 100 clientes que você vendeu naquele mês, se você pegar quem você vendeu no mês passado, você consegue estimar quem são os caras novos. Então, 80 clientes você já vendeu no mês passado, sobraram 20, esses 20 são seus clientes novos, você pode fazer alguma coisa diferente para eles. Quando você sabe por quanto você vendeu, você consegue entender se aquele cliente está percebendo o aumento de preço ou não. Então, você sabe que vendeu uma pasta de dente para ele mês passado, ou então ano passado a R$ 2,90, agora a mesma pasta foi a R$ 3,10, você fala, pô,
teve aumento para esse cliente. Se ele te chorar um desconto, provavelmente ele já tem na cabeça esse aumento. E por aí vai. Você pode também usar esse tipo de informação para conseguir fazer campanhas inteligentes. Então, quem não compra com você há mais de 3 meses, você pode veicular algum tipo de campanha, pode ligar, enfim, falar para alguém da tua loja atender esse cliente de outra forma, oferecer um cupom de desconto para que a pessoa volte. Você também pode desovar estoque parado. Cara, estoque parado é um karma de todo o negócio, cara. Não adianta. Toda empresa, tem empresa de serviço, tem alguma coisa ou outra de estoque parado. Não adianta. Sempre vai precisar ter algum estoque e ele sempre vai acabar ficando encalhado em algum momento ou outro. É normal de toda empresa. O importante é você, como eu sempre falei aqui, saber como desovar esse estoque de forma que você não fique com esse dinheiro parado muito tempo. Né? E como é que você registrar as vendas pode te ajudar a desovar o estoque? Cara, muito simples, é o que eu falo na loja do Lucas. Quem acompanha a gente já sabe, o Lucas tem um pet shop, e eu sempre uso esse mesmo exemplo porque eu não manjo de pet shop, e o Lucas manja, né? Então eu uso um exemplo muito simples, né? Eu falo, cara, se você tem uma ração que está vendendo super bem e tem uma areia de gato de produto e que essa areia de gato está encalhada no teu estoque, você pode pegar o registro de vendas de quem comprou aquela ração e oferecer areia de gato em promoção. Porque essa galera que comprou a ração talvez se interesse em comprar uma areia de gato, porque elas têm gato, pô. E de repente, se mora em apartamento, a pessoa certamente vai precisar de uma areia de gato. Então é um produto de insumo básico e recorrência. Então é uma maneira de você desovar esse tipo de produto. E você pode fazer o contrário também. Se, por exemplo, a areia de gato está encalhada e você quer vender isso, você pode pegar quem comprou areia de gato no passado e vender para esse cara de novo, fazer contato com esse cara de novo. E dá para você ser ainda mais específico, você ainda consegue ser ainda mais cirúrgico. É o que a gente sempre fala aqui no painel, você tem que saber a recorrência de compra do teu cliente. Ele compra a cada 6 meses? Ele compra a cada 1 ano? A cada 1 mês? A cada 2 dias? Por exemplo, uma padaria que fica no meio do caminho entre uma estação e um prédio corporativo, geralmente os clientes devem comprar no máximo a cada 2 dias. A recorrência de compra dele é quase diária. Sempre que ele passa ali, ele compra um cafezinho e tal. Agora, por exemplo, se é uma academia, a gente sabe que é mensal. Todo mês o cliente está comprando, entre aspas, aquela assinatura. É uma assinatura que tem um contrato de 1 ano, por exemplo, mas todo mês o cliente está pagando. Se você quiser anualizar isso, todo ano ele está renovando o contrato, ele está comprando de novo aquele contrato. E por aí vai. Você precisa entender qual que é a tua recorrência do teu cliente. Como é que você faz isso? Pega as suas vendas, pega os teus clientes, cruza um dado com o outro e descobre quantas vendas você tem por cliente na média. E descobre na média qual que é a tua recorrência. Por que é importante? Porque você sabendo qual que é a recorrência do teu cliente, você faz aquilo que eu acabei de falar. Pega a lista de pessoas que compraram areia de gato, por exemplo, e filtra quem não comprou, ou melhor, quem deixou de comprar acima da tua recorrência. Então, se a tua recorrência é 1 mês e meio, a cada 1 mês e meio a pessoa vem na minha loja comprar os produtos, quem dessa lista de areia de gato não comprou o produto há mais de 1 mês e meio, é a quem eu vou entrar em contato, porque já está na hora dele comprar. Já passou do momento que ele compraria de mim. Então ele provavelmente está precisando do meu produto. E se alguma oferta casar no momento de necessidade dele, eu posso conseguir vender muito mais fácil do que só deixar aquele item parado no estoque. E por aí vai. A ideia é justamente essa, é você usar os seus dados de vendas para que você consiga desovar estoque, para que você consiga aumentar as suas vendas em um período complicado, uma semana que está tendo muita saída de caixa, tem que pagar a folha de funcionário e aluguel e ainda uma rescisão. Cara, está atolado aqui, você precisa nessa semana aumentar as suas vendas. Usa o teu registro. Quem comprou nas últimas promoções, quem deixou de comprar, quem não compra há muito tempo, quem sempre compra de você e esse produto é similar àquele que ele compra. Junta tudo isso. Esses dados você consegue registrando as suas vendas. Quem comprou, por quanto comprou, o que comprou e quando comprou. São 4 informações que você tem que ter no registro das suas vendas. Com isso você consegue tudo isso que eu te falei e muito mais. A gente vai fazer ainda toda uma explicação, já queria comentar agora, numa aula que a gente vai dar ao vivo, etc., que a gente vai explicar tudo isso no detalhe. Mas por enquanto o que eu posso te dizer sobre esse tópico, para que o vídeo inteiro não seja só disso, é basicamente isso. Você tem que ter esse registro para descobrir tendência, para fazer campanhas, né, que nem eu falei agora, tomar decisão, desovar estoque, etc. E por aí vai. O segundo ponto que vai te ajudar a vender mais, somente organizando os teus dados, é você incentivar os seus vendedores e medir o desempenho deles. Como assim? Talvez, é muito provável que você tenha na tua loja ou na tua pequena empresa alguém que é mais comercial. Pode ser você, pode não ser. Alguém que é mais voltado para o cliente. Geralmente a pessoa fica lá no WhatsApp, ou então fica lá atendendo e tal, e é isso. Quem entra na loja atende, quem chegou no WhatsApp passa um orçamento e acabou. Mas você mede esse funcionário, você vai atrás para saber se está dando certo, se não está. Você precisa incentivar esse cara a vender através de uma comissão ou de ou qualquer tipo de bônus ou qualquer tipo de incentivo variável de acordo com a venda dele e medir se ele está conseguindo alcançar aquilo. Porque se você incentiva ele dessa forma,
tendência é que ele vai começar a querer vender, além de querer vender pela empresa, que é ótimo, mas querer vender por ele mesmo, para que ele ganhe o dele. E se você mede aquilo, você consegue saber se ele está conseguindo se adequar ou não. Porque a gente sempre sabe que as metas elas têm que ser atingíveis e mensuráveis. Essa é a premissa básica de todas as metas. Inclusive, né, tem aquela metodologia SMART, que eu vou colocar aqui na tela, o que significa cada uma das palavras, né? Então, se eu fosse resumir, se colocasse em cada uma das letras um significado, o S seria de específico, o M seria de mensurável, o A seria de atingível, o R seria de relevante e o T, por último, de tempo, né, de temporizado, na verdade. Então, essas seriam as características obrigatórias de todas as metas. Elas têm que ser atingíveis, têm que ser temporizadas, têm que ser relevantes, elas têm que ser específicas, têm que ser mensuráveis. Então, se você consegue incentivar o seu funcionário e depois você consegue medir dentro dessa metodologia SMART, você vai ter uma noção muito boa se aquele funcionário está indo bem para a tua empresa, está indo mal para a tua empresa, se a tua empresa está com uma proposta muito ousada para ele não está conseguindo atingir, porque é muito interessante entender que não adianta você colocar a meta lá em cima. Se o cara não chegar nem perto, ele vai se desanimar de chegar a tentar. Então ele vai tender a ficar lá embaixo, porque ele fala, tá tão difícil de atingir, né, que é a parte do atingível, o A, né, do SMART, que ele nem vai tentar. Então você tem que sempre medir e entender se tem que melhorar alguma coisa. E ouça a tua equipe de vendas. Cara, ouve o que eles estão falando. Não vendeu porque faltou produto. Não vendeu porque o cliente ficou insatisfeito com o serviço. Vendeu e devolveu porque não serviu a peça, não coube. Ou então não gostou da qualidade, o produto quebrou. Ouve. Porque a gente vai falar daqui a pouquinho da própria questão do feedback. Mas a tua equipe de vendas é o teu olho para o mercado. É o teu ouvido para o mercado. É a maneira como você vai conseguir chegar mais perto do teu cliente. A menos que você, dono, vá lá e pergunte cliente a cliente o que ele acha. Mas é um pouco inviável, né? Então, ouve o que as pessoas que vendem para você falam. E incentive elas a vender. A gente tem a possibilidade de dar bônus. Então, se a empresa atingir o patamar dela mensal, que deve na meta, vai dar 5% do lucro líquido para o funcionário, para o grupo de funcionários. Você pode fazer uma comissão. Então, cada item vendido, tantos por cento da venda é do vendedor, ou então um valor fixo. Você pode fazer entrega de benefícios a mais. Então, por exemplo, se a pessoa conseguir atingir a meta em 3 meses, ela ganha, por exemplo, um vale academia de graça, alguma coisa que ela já queria. Então, para isso tem toda a questão de gestão de pessoas que o Lucas está começando a abordar agora no painel, que é importante que vai ser importante para você estar próximo do teu funcionário, conseguir trazer ele para uma realidade que você quer de vendas e medir ele dentro da metodologia SMART. Isso é bom porque cria uma cultura de vendas na tua empresa e uma cultura sempre de melhoria contínua. Bom, o terceiro item que vai te ajudar a vender mais, antes de você sair botando a cara em anúncio e tal, é você medir a performance das vendas na tua empresa. Como assim? Antes agora eu falei de medir a performance do vendedor, certo? Agora vamos medir a performance da empresa. Será que você está vendendo o que você precisa? Não é somente o nível de vendas. Você tem que saber a tua margem líquida. Então lembra, a diferença entre markup e margem de lucro, ela é bem simples. Se você tem uma peça que você vende a R$100, você tem R$30 de excedente, então você comprou por 70 e está vendendo ela por 100, esses 30 seria a tua margem, então 30%, porque é a diferença entre a compra e a venda dividido pelo valor de venda. Se você tem a diferença entre a compra e a venda divide pelo valor de compra, o resultado é bem maior. Na verdade, você tem uma margem maior. E o nome dessa margem chama-se markup. Então você tem que saber a tua margem de venda, que é sobre o valor final. A diferença entre a compra e a venda dividido pelo valor final de venda do produto. Então você tem que saber a margem de venda do teu produto. Você tem que saber o hit rate, então quantas ofertas você faz para o mercado versus quantas são fechadas. E o que isso quer dizer no âmbito de uma loja? Se tem uma loja, você fala, não faço oferta para o mercado. O cliente vem, ele compra e vai embora. Como é que eu vou saber quantos queriam comprar versus quantos realmente compraram? Pergunte aos teus vendedores, é o que eu acabei de falar agora no item anterior. Pode ser bem estimado. Quanto você acha que compra? A cada 3 que entra, 2 compra. 66%. Ou então você pode estimar isso. Toda vez que entrar um cliente e ele for embora de mãos vazias, você contabiliza em algum lugar. Seja uma planilha Excel e tal, para que você entenda quantas pessoas estão realmente comprando na tua loja. E se você faz oferta, que nem a empresa que eu faço parte na parte de vendas, hoje ela oferece propostas comerciais e tal. Então eu consigo mensurar exatamente quantas propostas eu entrego versus quantas voltam fechadas. Isso é importante, porque não adianta nada você estar ofertando 50 propostas por mês e estar fechando 2. Né? A menos que você seja um corretor de imóvel, né? Que aí o valor é astronômico. Mas via de regra, você tem que entender se o teu esforço está valendo a pena. E não tem um percentual certo. Existe um percentual ideal para você. Então, se nos últimos meses está no nível mais ou menos, você quer aumentar isso, o hit rate, que é o total de cotações que você fez, né, versus o total que você conseguiu trazer, ou no caso de uma forma matemática, né, o que você conseguiu trazer de vendas dividido pelo total de cotações apresentadas, você sabe que esse valor tem que ser aumentado.
Se os últimos meses foi bem legal o número de vendas, você sabe que esse valor talvez seja o teu valor ideal. Você vai tentar fazer ele como benchmark, então você vai tentar trazer um espelho dele. Além disso, outro tipo de mensuração que você tem que ter nas tuas vendas da tua empresa é a margem de contribuição. Então, como eu falei agora, se você vende o produto a R$100 e R$30 são o teu lucro, vamos dizer assim, a tua margem de lucro, que é a diferença entre o preço de venda, o preço de compra, dividido pelo preço final, você tem que entender para onde vai esses R$30. Pô, esses R$30 que foi meu lucro, eles vão para pagar o aluguel? Eles vão para pagar um funcionário? Eles vão para onde? Vai para pagar algum custo variável ou ele vai só para pagar custo fixo? A margem de contribuição nada mais é do que o valor do teu produto como um todo, já descontando os custos variáveis. E aí você tem o quanto desse produto vai para pagar os custos fixos. Então, o teu aluguel, os teus funcionários, o valor do teu site mensal, a água, a luz, a internet do teu negócio, enfim, os panfletos que você compra todos os meses, o anúncio que você faz no Google Ads e por aí vai. A reforma do teto, tudo isso é meio que custo fixo que você está provisionando naquele mês e os teus produtos têm que se pagar primeiro e depois pagar isso. Então, eles têm que pagar o custo de compra dele mesmo, né, o produto, para depois, com o excedente, ele precisa pagar essas outras custos fixos do teu negócio, para que justifique continuar vendendo esse produto. E esse excedente, né, esse percentual que corresponde aos custos fixos, ele é chamado de margem de contribuição. Então, o valor total do teu produto, menos os custos variáveis, então, eventualmente, o custo do produto e mais algum outro custo variável que tenha, é a tua margem de contribuição daquele produto para o teu negócio. Você tem que ter isso muito claro, não adianta nada você ter uma margem boa, mas que essa margem boa, na verdade, ela esteja enrustida atrás de vários custos variáveis. E que no fundo, a tua margem de contribuição, que é o que vai realmente pagar os custos fixos da tua empresa, ela é quase mínima, ou quase zero, né? Mínima, quase zero. E isso impede que você consiga ter um superávit no final do mês. E você fala, pô, tem uma margem de 50%, eu dobro o valor que eu vendo, eu sempre consigo vender bem nessa margem, só que eu não entendo, eu não consigo honrar minhas contas e eu tenho um aluguel super baixo, tenho um funcionário só. Eventualmente você tem muito custo variável. Além do custo do produto, você tem um custo por venda muito alto, você tem um custo, às vezes você faz venda na internet e o teu custo de captação de leads, né, de pessoas que vão comprar de você, já é um custo muito alto. Então, o custo que você tem para poder fazer a venda ele é tão alto que não sobra nada para que a venda em si consiga pagar os outros custos. E por último, você também tem que entender a matriz BCG das suas vendas. Então, o que é a matriz BCG? Eu já fiz aqui um vídeo sobre isso no painel, só sobre matriz BCG. Né? Vou deixar aqui em cima o card para vocês verem. Se estiver vendo no Instagram, no Facebook, não vai dar para passar o link, né? Mas se for o YouTube, você consegue ver certinho aqui em cima. Nada mais é do que você categorizar o teu produto entre duas vertentes, né? Nada mais é do que o crescimento do mercado em que aquele produto está inserido e o crescimento do produto em si naquele mercado. Então, a participação do produto versus o crescimento daquele mercado. E com isso você separa, né, já tem o vídeo já vai explicar isso certinho, você separa em 4 quadrantes e você vai descobrir se o teu produto ele é uma estrela, uma vaca leiteira, um abacaxi ou uma interrogação. Todas essas classificações vão dizer basicamente se o teu produto está indo muito bem e está na hora de você investir mais nele ou se ele está indo muito mal. Você tem que repensar ou até tirar ele de circulação. Também, tirando esses dois extremos, tem os do meio, em que um produto você não sabe se ele realmente está indo bem ou não, ele está numa situação de interrogação, pode ir para frente como pode não ir. E também o bom e velho produto vaca leiteira, que sempre te dá aquele dinheiro, ele não está crescendo mais, está tudo naquele marasmo ali, mas sempre dá um dinheiro legal tal, e você tem que manter ele na tua empresa. Se você ficou um pouco confuso, eu não queria esticar muito a explicação do BCG, entra naquele vídeo e você vai conseguir entender certinho. É ideal você ter isso não sobre todos os produtos, que seria muito difícil, mas pelo menos sobre todas as características ou todas as macro-regiões, né, que você trabalha seus produtos. Então, você trabalha com roupas, então a parte de calças suas, que parte que está na BCG? Parte de camisas, que parte que está? A parte de serviço de reparo de roupa, que parte que está? Uma estrela, uma vaca leiteira, como é que é? E você entender se esses produtos seus, essas macro-organizações de produtos, elas estão indo bem, se elas precisam de mais verba, ou se elas têm que ser descontinuadas, porque não adianta nada você trabalhar com um produto que no final do dia te dá prejuízo. E note, eu não estou falando de prejuízo na venda. Que nem eu falei, pode até ter uma margem boa, mas no final do dia não vale a pena trabalhar com ele. É aquela velha história, né? Você abre, por exemplo, de domingo, só que os custos para deixar a loja aberta domingo são maiores do que o lucro líquido apurado numa venda de domingo. Então, por mais que as vendas deem lucro, né, os produtos em si eles saiam com lucro, não vale a pena se abrir de domingo porque você tem um lucro muito pequeno para cobrir os custos fixos de uma abertura da loja no domingo. Que nem a questão da margem de contribuição que eu acabei de falar. Outra medida muito importante é você conseguir colher o feedback dos teus clientes. Como assim?
não é somente perguntar na boca do caixa se está tudo legal, enfim, e deixar por isso mesmo. É você realmente fazer algum tipo de questionário simples ou você ter alguma forma de mensurar a satisfação dele de tempos em tempos. Porque esses feedbacks você vai precisar armazenar, registrar em algum lugar que você possa acessar depois, para que lá na frente você possa publicar e, eventualmente, analisar e corrigir. Como assim? Se você tem o feedback do cliente, um feedback muito positivo do cliente acerca de alguma coisa da tua loja, você pode juntar uma gama desses feedbacks positivos e promover em algum lugar, seja na internet, seja num panfleto, seja num cartaz dentro da tua loja, de forma que outros clientes, ao decidirem se vão comprar de você ou não, vão ver o feedback de outros clientes que já compraram e vão se sentir mais seguros para comprar. Se o feedback desse cliente foi negativo, você armazena isso e no final do mês ou no final do período que você quiser, você vai parar e você vai analisar com calma o que aconteceu. Então você vai juntar todos os feedbacks ruins e vai ver possíveis pontos de melhoria. O ideal seria tratar todos, mas nem sempre tempo e dinheiro permite. Então você vai juntar uma gama e vai falar, sobre esse macro tema aqui de atendimento ao cliente está tendo mais satisfação. Qual que é o plano de ação? Vamos desenhar e vamos colocar. Sobre a questão de preço, está tendo mais satisfação. Qual que é o plano de ação? Vamos estudar o mercado, entender o nível, né, de preço do mercado e vamos mudar, se for o caso. Enfim, ver se aquele produto vai continuar sendo trabalhado aqui, aí faz a matriz BCG, vê margem de contribuição, hit rate, tudo aquilo que eu acabei de falar. E você vai usar para corrigir se necessário. Então, se algum feedback foi muito ruim e o cliente foi embora, cara, traga o cliente de novo. Vai naquele cliente e fala, eu vi teu feedback, aconteceu tal coisa, como eu posso me reparar com você? Ou dá o produto de graça, se for o problema, ou dá uma condição legal para ele voltar, ou faz uma reunião para explicar o que aconteceu, enfim. Dá teus pulos e consiga reverter a situação, corrigir aquele feedback ruim. Então, você conseguir colher os feedbacks dos clientes é um passo muito importante para uma profissionalização do teu negócio e que ajuda muito para você vender mais, sem você necessariamente precisar abrir campanha, contratar fornecedor, contratar vendedor, aumentar o nível de produto na tua loja, etc. É muito mais fácil, só você tratando os feedbacks que você tem, você conseguir incentivar novos clientes a comprarem com feedbacks bons e evitar que clientes vão embora pelos feedbacks ruins. E por último, mas não menos importante, a gente também já fez um vídeo falando somente desse tema aqui, são meia hora de vídeo só disso aqui, é evitar a saída, ou controlar, melhor dizendo, a saída dos teus clientes. Como assim? A gente deu o nome disso de erosão de clientes, que basicamente é o número de clientes que você tem hoje, menos o número de clientes que você tinha mês passado. Então, teoricamente, de clientes existentes, né? Então, teoricamente, todos os meses clientes vão embora da tua loja, porque eles se mudam, porque o hábito de consumo muda, porque o cliente não compra mais com você por algum erro que você fez. Então, é natural que, tendencialmente, a gente deixe de comprar nos lugares onde a gente comprava e que esses lugares onde a gente comprava tendem a não ter mais a nossa venda. A nossa compra, né, no caso. Então, se você ia sempre numa padaria durante anos e você se mudou, aquela padaria não vai mais ter a tua compra, porque geograficamente não faz sentido. Então, todos os meses é natural que você perca alguns clientes. E tá tudo certo, é normal, faz parte. Todo negócio, toda empresa perde alguns clientes. Só que se você perde demais clientes por culpa tua, algo tá errado e algo tem que ser mudado. O ideal é que você evite ou controle com o mínimo possível de saída de clientes por culpa tua. Sempre vão acontecer erros porque a gente é humano, então erros vão acontecer. A tua equipe, você, a tua loja, alguma coisa vai dar errado, a pessoa pode não ficar satisfeita e deixar de comprar com você. Mas o que você pode fazer para evitar que essa pessoa vá embora? Lembre-se, um cliente que você evita de sair, por mais que você tenha que fazer algum investimento, é muito mais barato do que um novo cliente do zero. Porque, cara, o novo cliente, aquilo que eu sempre falo, é muito caro. Você tem que fazer toda a parte de anúncio, de publicidade, né? Para conseguir mostrar a tua empresa para ele, para que a pessoa tenha a noção que a tua empresa existe. Depois disso, você tem que trazer a pessoa, eventualmente dar um desconto na primeira venda. A primeira venda, que nem eu já falei algumas vezes, nem sempre tem lucro, porque, cara, você quer trazer o cara, você não pode ficar lutando por preço, o importante é olhar lá na frente, não olhar tanto aquela venda naquele momento. Então, uma série de fatores faz com que trazer esse cara para casa custe muito. E quanto mais você vende em vendas seguintes, mais você dilui o custo de aquisição do cliente, né, que é o CAC, CAC. E quando esse cliente vai embora, você, além de ter perdido esse custo de investimento, você possivelmente deve ter ido embora com algum prejuízo. Então ele exigiu aquele produto de graça, ficou chateado e tal. Então, você perder esse cara e você ter que gastar tudo de novo para repor ele, é muito mais caro do que você investir um pouco mais e manter ele dentro de casa, com alguma ação de reversão, né, desse cenário ruim que ele não gostou, através do feedback que você colheu. E como é que você faz isso de uma maneira mais macro, sem olhar cliente a cliente? Você olha relatório de quem não compra mais. É aquilo que eu falei, registrou as suas vendas?
Então faz um relatório, cruza os nomes, cruza os dados. Quem que comprava antes não compra mais hoje. E vê qual é a quantidade de pessoas e de dinheiro que você deixa de fazer com aquelas pessoas que não compram mais. Dessa forma, você consegue saber se você tem um alto percentual de perda mensal ou um baixo percentual de perda mensal. Se tiver alto, você tem que mudar isso daí de alguma forma. Você tem que olhar os feedbacks, entender onde você pode melhorar e conseguir efetivar mudanças que evitem das pessoas saírem da tua loja com tanta frequência ou com tanta ímpeto que saem hoje pelo teu percentual que você conseguiu. Você tem que separar também alguma verba ou algum produto para reverter esses cenários. Então é bom que você deixe na mão do teu vendedor alguma condição ou algum dinheiro para que ele possa negociar caso alguma coisa dê errado. Então, se eventualmente um serviço foi mal executado, você pode dar autonomia para o teu vendedor e dar um desconto na hora de faturar esse serviço. Algum desconto de 50%, alguma forma bem reparadora mesmo. Você fala, pô, vou sair no prejuízo. Vai sair no prejuízo, mas você evita de perder o cara. Que nem eu acabei de falar, quando você perde o cara é muito mais caro, né, do que você manter ele na tua empresa. Além disso, quando você mexe com esses percentuais, você começa a entender qual que é a tua tendência de mercado. Se a tua tendência é perder mais cliente no começo do ano e não tanto no meio do ano, você pode, no final do ano, fazer alguma campanha para evitar que esses caras vão embora. Então é importante que você controle a saída dos clientes. Sempre mantenha um contato próximo, liga para os caras, descobre a recorrência, né, que eu falei anteriormente no primeiro ponto, e a cada vez que essa recorrência se fechar, entre em contato com quem não comprou de você. É uma forma de você, antes do cara ir embora, evitar que ele saia. Porque depois que o leite derramou, realmente fica difícil de você conseguir alguma coisa. Mas se ele ainda está ali naquela decisão se vai comprar de você ou não, pelo preço, pelo serviço, por alguma questão, e você entra em contato com ele por telefone, por e-mail, por rede social, por, enfim, qualquer coisa, talvez você consiga ainda pegar ali nos 45 de segundo tempo na decisão e trazer ele de volta para a tua loja e evitar uma perda. Tudo isso que eu falei aqui agora são ações gerenciais, profissionais de você implementar na tua setorização, né, no seu departamento, no seu, chame como quiser, mas na tua área de vendas. Note, tudo isso é trabalhoso, tudo isso leva tempo, às vezes leva dinheiro, só que é uma maneira muito orgânica de você conseguir vender mais apenas se organizando e entendendo o que está acontecendo. Os clientes que você mais vende, eles compram com frequência? Será que parte do teu faturamento vem de clientes novos ou de clientes antigos? Os clientes antigos, eles ficam bastante tempo com você? A maior margem que você consegue apurar são com clientes que já compram ou clientes que são novos? Os produtos encalhados, eles têm alguma correlação com clientes que não compram? Será que produtos mais caros são os mesmos que estão encalhados? Tudo isso você consegue ver com essa série de dados que eu passei aqui, de análise que eu mesmo implemento no meu dia a dia e para mim me ajuda muito. Então, se é teu interesse conseguir vender mais, antes de você sair veiculando novos anúncios em jornal e tal, revistas, enfim, fazer prospecção, contratar empresa para conseguir clientes, né, lista de telefone e tal, essas coisas, olha para dentro e implementa esses 5 pontos. Né? Eu vou até voltar aqui no meu roteiro para a gente falar todos eles novamente. Então, registrar suas vendas, quem comprou, por quanto comprou, o que comprou e quando comprou, incentivar seus vendedores a vender mais e medir o desempenho de venda deles. Terceiro ponto, conseguir medir o desempenho de vendas da tua empresa, então não mais o vendedor, mas a tua empresa como um todo. Quarto ponto, colher o feedback do teu cliente, você conseguir entender se ele está indo bem, se ele está julgando que você está indo bem e se isso for o caso dele prover um bom feedback, você conseguir publicar esse feedback para frente e atrair novos clientes. Se for um feedback ruim, você conseguir tratar isso, reverter e fazer melhorias contínuas no teu negócio. E por último, controlar a saída dos teus clientes, puxar relatórios de forma que você entenda quem está indo embora, por que está indo embora, qual que é a frequência que eles vão embora, qual é o percentual de clientes sobre o total que vai embora, e você conseguir reverter isso antes que você tenha que realmente botar dinheiro e contratar mais pessoas, aumentar a tua loja, fazer uma fachada diferenciada, investir num comercial que seja, nem que seja numa daqueles quadradinhos de revista, para que você consiga e possa vender mais. Tem muito trabalho dentro de casa que a gente pode fazer para conseguir alcançar cifras maiores no faturamento antes de efetivamente ir para o mercado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, escreve aqui para a gente, deixe seu joinha. E no mais, eu vou ficando por aqui. Segue a gente, acompanhe nossos conteúdos diários e eu te vejo na próxima.